Nesse momento, eu vou ensinar e demonstrar a constelação com a roda das direções na relação mais importante que a gente desenvolve na vida, que é com a nossa mãe. Por quê? Porque a gente começou dentro dela, não é? E tudo que a mãe viveu, ela passou para nós na gestação. Hoje tem tecnologia que mostra isso. Os medicamentos, drogas, estresse, tudo que a mãe passa afeta diretamente ali na corrente sanguínea, na placenta, chega no bebê. Então nós vivemos tudo isso no momento que a gente estava sendo construído, literalmente. Pensa numa casa que você começa a colocar os tijolos e não aterra bem a fundação, não faz bem, deixa aquilo tudo muito ainda fofo, a terra fofa demais. O que acontece com a estrutura da casa? No primeiro momento ela até nasce bem, como um bebê, mas depois começam as rachaduras. A casa começa a chacoalhar e pode até cair. Assim também a nossa personalidade. No começo, a gente chega ainda tão não pronto, porque o bebê, o sistema nervoso, só vai se aprimorando ao longo do tempo. A gente não nasce que nem o cavalo andando, a gente nasce necessitando muito de seres que cuidam de nós. Nós somos mamíferos e sociais. Precisamos não só de uma mãe, mas essa mãe precisa de um grupo também. Não só de um pai, não só de um esposo, quero dizer para ela, porque é pouco. Ela precisa de muito mais apoio. Porque é um momento delicado, é um momento em que ela vai ficar vulnerável. Sim, porque a gestação limita um pouquinho, não é? Um pouquinho, para não ofender aquele que pensa que gravidez não é doença, então a gente pode ter uma vida absolutamente normal. Até o 8º, 9º mês, acho difícil, porque vai ficando pesado, o corpo vai se transformando. Então, a mulher precisa, sim, não digo a gestação inteira, a menos que seja de risco, ela precisa de um certo resguardo para ela poder desenvolver bem aquele bebê que está crescendo dentro dela. Mas quando a gente chega no mundo, a gente chega recebendo tudo, já desde a barriga. Tanto os nutrientes, tanto o amor, a voz, o batimento cardíaco, tudo isso que de alguma maneira poderia ser aconchegante para nós, a voz da mãe, a voz do pai, os momentos felizes que ela possa estar vivendo durante a gestação, lógico, tudo isso deixa seus efeitos, sim. E eu nem estou falando da parte sistêmica, porque aí é muito mais além, tudo que vem da ancestralidade que já está nessa mãe. Afinal, os óvulos já nascem no bebê feminino. Ou seja, estavam lá já desde a barriga da avó. O que aquela avó estava vivendo quando estava grávida da sua mãe? Está tudo impresso dentro de você, de todos nós. E quando a gente está lá dentro, não tem para onde escapar. Tudo que a gente está vivendo fica em nós. Quando a gente é bebê, também não tem para onde escapar. Porque, se possível, em geral, é aquela mãe que vai tentar entender os nossos choros, as nossas necessidades. É aquela mãe que vai cuidar da gente da maneira que ela conseguir. Então a gente chega pequenininho, recebendo. Aqui no leste, primavera, desabrochando. Águas transbordando em nós, no nosso desenvolvimento. Os líquidos do corpo. E essa mãe. Então eu vou dar o exemplo de uma mãe biológica. A mãe teve o bebê e cuidou dele. Porque se ela abandonou por qualquer motivo, se ela morreu, esse bebê já tem um primeiro trauma ali, que é uma separação abrupta de um corpo que ele conhecia, um ambiente que já tinha deixado várias impressões nele, e de repente ele foi levado para um outro batimento cardíaco, porque outra mulher que acolheu ele no coração, outros sons, e isso desencadeia algumas consequências. Mas o bebê que foi criado pela mãe, está aqui a mãe, está aqui o bebê chegando no mundo. E essa mãe? Quem é essa mãe? A gente só vai se dar bem conta da nossa mãe um pouquinho mais velho, né? Porque para entender essa mulher, conforme ela vai ensinando a língua nativa dela para nós, conforme a gente vai entendendo as expressões faciais, corporais dela, nós vamos fazendo uma leitura dessa mãe. E ela também da gente, porque são dois semi-estranhos que se apresentam quando o bebê sai de dentro da barriga. Eles se conhecem num nível mais profundo e visceral, mas é no dia a dia que as coisas vão acontecendo. Então, quem é essa mãe? E aí você vai refletindo, sessão psicológica agora. Quem era essa mãe quando você chegou ao mundo? Era o primeiro bebê dela? Ela já tinha perdido algum bebê? Ela já tinha feito algum aborto? Ela tinha tido uma boa relação com o homem que era seu pai? Uma relação de amor? Ela era casada ou não? Ela desejava essa criança? Ou só ela desejava os outros ao redor? Não. O que será que ela enfrentou já no ambiente dela quando ela engravidou? E quando você nasceu, que apoio ela teve? Ou você já era um filho das últimas gestações dela?
Ou veio muito próximo de outro e ela ainda tinha um bebê de colo e cuidava de você. Ou ela era muito jovem, imatura, inexperiente. Ou muito velha, cansada. Ou você foi fruto de algum abuso, de alguma violência doméstica ou não. Qual é a história da sua mãe na sua gestação e no seu nascimento? Você não lembra, mas está tudo dentro de você. E conforme as coisas vão se sucedendo na sua vida, esses traumas ficam como minas que do nada, sem querer, um cisco cai, você pisa, bum, e vem tudo de novo, aquele sentimento de abandono, de rejeição, de medo, de raiva, frustração, que ela pode ter vivido e você assimilou. Você às vezes nem sabe de onde vem uma onda de raiva, de fúria, mas algo aconteceu no ambiente que remeteu aquilo que a sua mãe viveu e que está memorizado no seu corpo. Que mãe era essa? Uma mãe pronta, madura? Uma mãe que ainda vivia no mundo das fantasias? Fantasiava como ia ser a relação com você, como era belo ser mãe, sem a menor noção de toda a parte difícil que a natural tem? Ou você tinha uma mãe que queria ainda muito se divertir, se dar bem, curtir ainda o casamento, a vida, e você chegou atrapalhando. E ela deixava você com outros, porque afinal ela era jovem, ela queria ainda aproveitar. E você parecia um problema. Ou você tinha uma mãe que ainda tinha o sonho de se casar, e quando engravidou, isso se retraiu dentro dela e virou uma frustração. Ou ela ficou procurando um marido o tempo todo para que fosse o seu pai. Ou você tinha uma mãe adolescente que não sabia nada nem do corpo dela, nem da vida, que dirá de um bebê. Ou uma mãe princesa, talvez até narcisista, como se diz agora, não é? Que estava muito mais preocupada com ela, com o corpo dela, com mostrar para o mundo como ela era uma mãe maravilhosa. E nem olhava para você. Ou você tinha uma mãe que era ainda universitária, por exemplo, ou tinha um sonho de estudar e você chegou atrapalhando o sonho dela. E ela queria ainda viver tudo isso. Que mãe era a sua? O que ela passou na sua gestação, o que ela passou no seu nascimento. Nem estou falando ainda das outras fases da vida. Você, sua mãe. Muito prazer. Quem é você, mãe? Quem sou eu, seu filho, filha? Esse é o primeiro impacto. Esse bebê já no colo. Qual é a habilidade que essa mãe tem para com esse bebê? Ela vai aprender com ele. E ele também, com ela. Que marcas ainda não foram resolvidas desse período? Elas vão se manifestar depois. E normalmente vêm em ciclos repetitivos. Parece até com prazo de validade. De tanto em tanto tempo vai ter tal problema. Para isso a gente precisa estudar. Tanto o genograma quanto o histórico de vida. Porque está tudo lá. Às vezes você passa anos em terapia, esperando ter um insight. Você faz um teste na internet, você faz um mapa astral, e você fala, nossa, agora eu entendi. Uma constelação então nem se fala. Aí é um meteoro que cai às vezes na cabeça da gente, porque aí você entende tudo, você lembra tudo, e você se assusta. Por isso precisa muita cautela, muito profissionalismo. Porque quando você coloca pessoas e elas entram nesse campo, aparece. Porque essa memória, ela é comum a todos nós. A que vai aparecer, claro que é a sua. Que é você que está ali no campo, querendo ver, presente. Mas todos são capazes, todos sensíveis. A pessoa que é muito traumatizada não consegue. Ela se bloqueia, ela se protege, ela desqualifica e ela não entra. É o melhor para ela, sim, é o melhor. Não tem que insistir. Mas aquela pessoa que sente dor, sente muito, sofre. Essa quer mudar. Essa não tem preguiça. Então ela vai, ela aprende. Ela passa pela experiência. Ela faz diferentes terapias de renascimento, de hipnose, tudo que está ao alcance dela. Para que ela consiga curar, transformar a memória dessa relação com a mãe dentro dela. No próximo eu vou falar sobre os efeitos mais para frente.
que isso vai desencadear na adolescência, na fase adulta e no final da vida. Porque a gente não tem só uma mãe. Porque nenhum de nós é um só. Nós somos vários ao longo da vida. Nossa mãe também. Ela também foi mudando. Ao longo do tempo, pode ser que ela teve outros filhos, outros maridos, outro país que ela foi viver, outros empregos, doenças. Talvez ela tenha morrido muito cedo. Tantas coisas podem ter acontecido com essa mãe. Quantas mães nós temos? Na roda das direções a gente consegue ver isso melhor. Nós temos a mãe que nos acolheu na barriga e enquanto bebês. Mas nós também temos uma mãe que lidou conosco quando éramos menino, menina. E é diferente a relação com um menino e uma menina. E uma mãe que talvez tenha tido outros filhos e lidava conosco como sendo um deles. E não tinha muitos momentos depois para o contato próximo e para esse desenvolvimento se aprimorar entre nós. E nós temos uma mãe depois na nossa adolescência. Vamos pegar essa aqui para a adolescência. E essa mãe, suponha que seja uma mulher, que você que está me ouvindo é uma mulher. Sua mãe poderia se ver em você, projetar-se da adolescência dela em você, os sonhos, as frustrações, tudo que deu ou não deu certo, quando ela te viu crescendo e se parecendo com ela, mais jovem. Quantas coisas ela não pode ter passado para você ali, que eram projeções dela, que nem tinham a ver com ela, mesmo na infância, na escola, na forma como ela lidava com seu desenvolvimento escolar. Será que ela estava te vendo, mesmo vendo a si mesma, tudo aquilo que ela não viu de verdade, que ela não pôde encarar, por N motivos? E aí vem você e começa a escancarar para ela a infância que ela não teve, a adolescência, os desejos, os medos que ela não pôde expressar. E você não tem como morar na mesma casa que ela, você é novinho, você mostra, você ainda não sabe disfarçar algumas coisas. E você acha que todas as coisas que ela falou era para você mesmo, você vai acreditando que os elogios ou as desqualificações eram todas para você. Talvez não. Talvez não. E depois, suponha que você aparece noiva, achou um cara certíssimo para você, vamos pegar aqui um príncipe. Cuidado com os príncipes, tá? Mas sua mãe viu você achando um homem perfeito. Vai que ela queria um homem como aquele para ela. Será que tudo que ela vai falar dele para você é verdade? Parece aqui que eu estou pintando uma mãe ruim, né? Não, só uma mãe humana. Uma mãe humana, por quê? Se você está me ouvindo, talvez você já seja mãe. E já pensou tudo isso também. E depois, nós, casadas ou não, vamos tendo os nossos filhos. E a nossa mãe vira avó nessa hora. Aqui. E aí já não é mais a noivinha. É uma mulher com seu filho, seu marido. E aí você tem uma outra mãe nesse momento. Uma mãe que é sogra e avó. Como será isso? Que mãe é essa agora? E o tempo vai passando. E com sorte, você vai chegando na velhice. E a sua mãe? É uma senhora. Que mãe é essa agora? Vou pegar uma de cabelinho branco aqui. A mãe aqui. Os pais na velhice, assim como as crianças, os bêbados, são muito sinceros. Tudo aquilo que não foi dito antes, às vezes vem num Alzheimer, numa crise, numa necessidade absurda de ser tratada e cuidada. Você está pronta para essa mãe que envelhece e morre? Como você faz o luto dessa mãe? Porque tudo isso é a nossa mãe. Todas essas são nossa mãe. Então quando a gente fala, minha mãe, a mãe é assim, né? Mãe é tudo igual. A minha mãe. Que mãe? De que mãe nós estamos falando? E sim, olhando agora, sessão sistêmica, a mãe é a nossa porta de entrada nesse mundo.
Ela deu tudo que ela tinha, tudo que ela podia, nem que fosse só na gestação. E cada movimento que nós vivemos com ela partiu dela. Será que nós não somos mais a nossa mãe e já temos a nossa própria personalidade? Talvez não.